Bom, continuando, agora um vídeo mais curtinho. Que nem nós vimos no vídeo anterior, o livro de Atos não é um relato histórico. Ele foi escrito por Lucas, nós mostramos isso, que não foi testemunho ocular, escreveu reunindo informações, e ele contém erros históricos, né, e discorda de outros livros da Bíblia. Eu mostrei isso no vídeo anterior, né, quando você compara, por exemplo, Atos com Gálatas. Você vê que realmente o autor discorda até do personagem, né, de quem está narrando. E o livro também comete alguns erros cronológicos, né, o que invalida ele como um relato histórico fiel, alguns até absurdos. Por exemplo, em Atos relata-se que pouco tempo depois da crucificação de Jesus, os apóstolos começaram a ser perseguidos, né, e detidos por causa do seu proselitismo. E aí, quando estava reunido o Sinédrio, né, para decidir o que fazer dos apóstolos, detidos no templo, o famoso sábio Rabi Gamaliel fez um discurso para apelar à cautela do tribunal. Esse Gamaliel aqui supostamente seria o mesmo de quem Paulo foi discípulo, né, que Paulo falou que foi criado aos pés de Gamaliel. Aí Gamaliel se levanta aqui no discurso e ele diz: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses homens que estavam lá, Pedro, os apóstolos e tal, antes desses dias, levantou-se Teudas. É isso que está dizendo aqui em Atos, levantou-se Teudas antes desses dias, dizendo ser alguém. E a este ajuntou-se um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. E depois deste quem? Depois deste Teudas, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento. O que é esse dia do alistamento aqui, Ronaldo? Isso aqui é o censo de Quirinos, para quem não sabe, tá? Eu vou mostrar para vocês. E levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então o que acontece? A questão a considerar aqui é o anacronismo nas declarações de Gamaliel, porque ele coloca Judas, o Galileu, depois de Teudas. No entanto, a cronologia geralmente aceita, segundo as crônicas de Flávio José, é a seguinte: primeiro veio Judas Galileu, esse aqui que ele diz que se levantou depois, ó. Judas o Galileu por volta do ano 6 a.C. Tanto que Lucas aqui menciona, né, nesse capítulo de Atos, que foi os dias do alistamento, que foi o censo de Quirino. Segundo Flávio Joséfo, esqueci de ler aqui, perdão, ele liderou uma revolta contra os romanos no tempo do censo de Quirinos. Segundo Flávio Joséfo, a reação armada começou entre os judeus da Galiléia, liderada por Judas, natural da cidade de Gamala, que dirigiu um assalto à guarnição romana em Séforis, que era a capital da Galiléia. Em sua antiguidade judaica, Joséfo atribuía a Judas de Gamala e ao fariseu Zadok a fundação do movimento zelota, que pregava a luta armada contra os opressores romanos. Aí seria a origem dos zelotas, tá, pessoal? Teudas liderou uma tentativa da tomada de Jerusalém durante a prefeitura de Cúspios Fados, ou seja, no ano 44 e 46 depois de Cristo, ou seja, depois desse discurso aqui de Gamaliel. E Judas aqui foi bem antes de Gamaliel, 30 anos antes. O historiador judeu filo-romano Flávio Joséfo aversa a qualquer rebeldia social de base popular, assim se refere ao episódio. Passando um tempo enquanto Cúspios Fados era o procurador da Judéia, um certo charlatão, cujo nome era Teudas, persuadiu muitas pessoas do povo simples a tomar seus haveres e acompanhá-lo até o Rio Jordão. Uma coincidência aqui é que lembra muito João Batista, né, que ele fazia os rituais à beira do Rio Jordão. Dizia que era profeta e que sua ordem o rio se separaria, abrindo fácil passagem para eles. Ou seja, ele enganava o povo dizendo que ia abrir as águas do rio, que nem Moisés abriu o mar. Com estas palavras, iludiu a muitos. Mas Fado, que era o governador, não permitiu que eles consumassem essa loucura. Enviou uma unidade de cavalaria contra eles, que matou muitos num ataque de surpresa, e também capturou muitos vivos. Tendo capturado Teudas, cortaram-lhe a cabeça e levaram a Jerusalém. Outra coincidência com João Batista, mas enfim. Então eu fiz aqui uma tabelinha para vocês verem. Ó. No ano 30, Gamaliel diz que Teudas veio antes de Judas. Só que Teudas só veio aqui, a sua revolta só foi lá no ano 46 depois de Cristo. E Judas veio antes, no ano 6, no censo de Quirino, supostamente no mesmo ano em que Jesus nasceu, segundo Lucas. Ou seja, segundo o próprio Lucas, quando Jesus estava nascendo, esse Judas aqui estava fazendo uma revolta. E só depois que Gamaliel profere o seu discurso falando de Teudas, é que surge Teudas. Então Gamaliel, como é que ele falou que já aconteceu aqui, ó, se só ia surgir depois, ó? E depois deste, ó,
Antes desses dias levantou-se Teudas. Não, Teudas só veio bem depois desse discurso de Gamaliel. E depois deste levantou-se Judas o Galileu. Não, Judas veio bem antes, na época que Jesus estava nascendo. E aí, como é que fica? Um sábio como Gamaliel não faria um erro deste, trocar a ordem de dois eventos históricos separados por 40 anos, do ano 6 ao ano 46. Por outro lado, o episódio do aprisionamento dos apóstolos, se for verdadeiro, ocorreu por volta do ano 30, antes do episódio de Teudas. Como é que Gamaliel fala de um evento que ainda não tinha acontecido? Não teria como. Então, quem é responsável por esses erros? Foi, claro, o autor do Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu muito mais de 100 anos após o episódio de Teudas. Então, como ele escreveu depois, ele se confundiu com a ordem da cronologia e com as datas. Muitos apontam até cerca de 180 a data da escrita de Atos dos Apóstolos. Nessa altura, os episódios de Judas, Galileu e Teudas já teriam acontecido há muito tempo, já eram episódios remotos, e se explicaria a confusão do autor do livro de Atos. Então, finalizando, como é que eu posso tomar esse livro como histórico, se o livro fala que Gamaliel, que estava lá na época, no ano 30, ele fala que antes levantou-se Teudas, que só veio depois, e depois levantou-se Judas, que só veio antes, com uma diferença de 40 anos. Com todo respeito, mas aí não teria como. Ok? Paz a todos.